Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do tema centro cirúrgico, dando continuidade aí ao nosso conteúdo. Vamos lá aprender mais um pouquinho sobre esse ambiente tão rico aí de informações, certo? Vamos hoje aprender sobre a classificação das cirurgias. Então, existem diversas cirurgias que podem ser feitas aí nesse ambiente, e aí elas obedecem a determinadas classificações. Por que precisa da classificação? Para que a gente compreenda que material vai ser utilizado, a necessidade de você ter uma higienização mais rigorosa na sala, por exemplo, se for uma cirurgia considerada infectada, a urgência da cirurgia, então a cirurgia de emergência, a cirurgia que eu marquei a hora para fazer, né? Então a equipe que vai trabalhar, o material que vai ser utilizado. Então essas classificações ajudam muito a equipe e a organização do setor. Então, as cirurgias não são todas iguais, elas podem ser classificadas de diversas formas. E aí a gente vai conhecer um pouquinho das classificações cirúrgicas. As cirurgias podem ser classificadas quanto à urgência cirúrgica que englobam. Então, por exemplo, eu tenho cirurgias chamadas eletivas, cirurgias de urgência e cirurgia de emergência. Então, isso me diz muito do procedimento que vai acontecer ali dentro. Então, a cirurgia eletiva. Que cirurgia é essa? É quando o tratamento cirúrgico proposto, né? Então, precisa operar, mas a realização pode aguardar uma ocasião mais propícia, ou seja, pode ser programada. Tá? Então, por exemplo, aquela mulher que tem um mioma no útero, mas não tem fortes sintomas, não está sangrando muito, né? Não é uma coisa desconfortável que tem que operar agora, senão ela morre, por exemplo. Então, ela pode ali ter um tempo, alguns meses, né, de preparação, fazer os exames com tranquilidade pré-operatórios, passar pelas consultas médicas e agendar uma data, né, melhor tanto para ela como para a equipe para realizar aquele procedimento que precisa ser feito, mas não tem essa gravidade, essa urgência tanto assim. Tá? Então, deu o exemplo aí da mamoplastia, uma plástica na mama. Como é cirurgia plástica, a pessoa pode escolher, né, uma data mais propícia. Então, por exemplo, umas férias, né, do trabalho. Então, uma cirurgia que dá para programar. Cirurgia de urgência é quando aquele tratamento cirúrgico requer pronta atenção, devendo ser realizado entre 24 a 48 horas. Então, eu detectei o problema no paciente, é um problema que pode evoluir com uma gravidade maior, inclusive gerar sequelas ou levá-lo ao óbito. Então, essa gravidade de urgência eu devo resolver de 24 a 48 horas. E aí entra a cirurgia de apendicite, tá? Apendicectomia, que é a retirada do apêndice, que deve ser resolvido quanto antes, por conta da gravidade de urgência que oferece. E temos a cirurgia de emergência, o nome já diz, deve ser feito o quê? Imediatamente, emergencialmente, situação crítica. Então, eu devo fazer o quanto antes, não se pode esperar. E aí, por exemplo, um ferimento por arma de fogo em região precordial, ou seja, um tiro no peito, né, no coração. Então, o paciente pode esperar, programar outro dia, pode passar 24 horas, não. Se não fizer agora, ele morre. Então, a cirurgia é considerada de emergência. Também podem ser classificadas de acordo com a finalidade do tratamento. Então, por que eu estou operando, né? Então, para curar uma doença, para tratar uma doença, por estética. Então, qual a finalidade? Então, a gente tem a cirurgia curativa, o nome já diz, que é para corrigir, que é para curar, que é para devolver a saúde ao paciente. Para essa finalidade, é necessário, às vezes, retirar parcialmente ou totalmente um órgão. E aí, de novo, eu dou o exemplo da apendicectomia. Ah, Tamires, pode ser o mesmo procedimento. Eu posso classificar em várias nomenclaturas, em várias situações? Pode, né? Então, as cirurgias são classificadas de diversas maneiras e uma mesma cirurgia pode ter várias classificações. É o caso da apendicite. Então, a gente viu que ela é uma cirurgia de urgência e curativa. Então, no momento que você retira o apêndice, o paciente está curado daquele problema, né? Então, nunca mais ele vai ter apendicite. Se retirou, não tem como ter, tá? Cirurgia paliativa. O nome já diz. O que são cuidados paliativos? São para amenizar o desconforto, amenizar a dor, amenizar o problema. Então, por algum motivo, não se pode retirar mais aquele órgão todo, aquele tumor todo, se for um câncer. Geralmente essa cirurgia está mais ligada a cirurgias com tumorações, certo? Então, para tentar amenizar, para dar uma qualidade de vida ao paciente momentânea, eu faço aquele procedimento paliativo.
tá? Então, eu alivio, mas eu não tenho esse poder de curar, porque eu não consigo mais, de acordo com o problema dele, devolver essa cura. E aí a gente tem a gastrostomia como um dos procedimentos, no caso relacionado a um tumor gástrico, né? Então, como não tem mais como aquele tumor ali sair daquele lugar, já tem metástase, por exemplo, então eu vou ali retirar um pedaço do estômago para tentar amenizar a situação do paciente e fazer, desculpem, fazer uma ligação, né, externa para que o paciente se alimente ali de uma forma adequada. Cirurgia diagnóstica, o nome já diz, eu vou realizar o procedimento para fins diagnósticos. Então, eu preciso abrir o paciente, preciso explorar, e por isso aí é o exemplo de laparotomia exploradora, que é uma cirurgia considerada grande, que abre ali a porção abdominal do paciente toda, a fim de se investigar a doença. Então, por mais que fez ultrassom, tomografia, ressonância, nada conseguiu detectar a doença. Então, nada conseguiu visualizar. Mas o paciente evolui com desconforto naquela região, o paciente ali, então, tomou um tiro, uma facada naquela região. Então, eu exploro a região a olho nu, certo? Através dessa cirurgia, para identificar o problema e fechar o meu diagnóstico. E aí, já fecho o diagnóstico e já corrijo o problema também, tá? Cirurgia reparadora. Reconstitui artificialmente uma parte do corpo lesada por enfermidade e traumatismo. A gente tem o exemplo do enxerto de pele em queimados. Então, eu vou reparar uma área que, por algum motivo, teve um prejuízo, uma perda, né, da continuidade ali. Então, um grande queimado, por exemplo, eu preciso fazer enxertia para tentar amenizar ali, né, a parte estética, reparar aquele movimento, aquele espaço que foi lesado. Cirurgia reconstrutora cosmético-plástica. Aí a gente já tem um objetivo mais estético, né? Uma reparação estética para embelezar. Então, nesse caso, a cirurgia o paciente escolhe, né? Opta por mudar alguma coisa no corpo dele. E a gente tem a rinoplastia, a mamoplastia, a lipoaspiração, enfim, N procedimentos aí estéticos. As cirurgias podem ainda ser classificadas quanto ao porte cirúrgico ou risco cardiológico, né? Então, o risco que se tem ali de perda de sangue, o risco que se tem ali para o coração, então pode ser pequeno, médio ou grande porte. Então, a cirurgia de grande porte é considerada aquela que pode perder muito sangue, muitos fluidos, tá? Então, são cirurgias de emergência, cirurgias que mexem com a região vascular ali, né? Propriamente dita, dos vasos sanguíneos. Então, são consideradas cirurgias de grande porte. Cirurgia de médio porte, que tem média probabilidade de perda de fluidos de sangue. Por exemplo, as cirurgias de cabeça e pescoço, né, que são mais delicadas, cirurgias ortopédicas, como, por exemplo, uma prótese de quadril. Então, são procedimentos aí que se encaixam no médio porte, médio risco de perder sangue, de perder fluidos. E cirurgia de pequeno porte, que tem pouca probabilidade, né, pequena probabilidade dessa perda sanguínea. E aí, por exemplo, uma plástica na mama, né, um procedimento endoscópico, valendo lembrar que endoscopia é considerado procedimento cirúrgico, tá? Teoricamente, deveria só ser feito dentro de uma sala cirúrgica, com anestesista, com monitor e tudo mais, tá certo? Pela segurança que ele promove ao paciente. Então, todo mundo faz endoscopia com algum tipo de sedativo, que é uma droga anestésica. Pode complicar o paciente? Pode, então eu tenho que monitorar. Todo mundo que faz endoscopia é utilizado um tubo que vai lá dentro, né, da sua porção do trato digestório, então precisa ser estéril, né, ter um cuidado com a higienização. Então, preciso desse ambiente estéril para dar segurança ao paciente. Então, endoscopia é considerado, sim, um procedimento cirúrgico. Quanto ao tempo de duração, as cirurgias também podem ser classificadas. Então, a cirurgia que dura menos tempo, mais tempo. Então, porte 1, são cirurgias que duram até 2 horas. Então, de 10 minutos a 2 horas é porte 1. E aí, exemplo, rinoplastia, né, com a plástica do nariz. Porte 2, cirurgias que duram de 2 a 4 horas. Por exemplo, colecistectomia, que é retirada da vesícula. Porte 3, que duram de 4 a 6 horas. Então, por exemplo, a craniotomia, né, a cirurgia já aí que mexe com a parte do crânio, então tem uma duração de até 6 horas. E o porte 4, que é acima de 6 horas,
por exemplo, o transplante de fígado, né? Então, quanto mais dura o tempo da cirurgia, a gente sabe que o risco é aumentado, porque o paciente fica exposto mais tempo, né? Existe aí a questão da tensão da equipe, da exaustidão da equipe também, da manipulação. Então, quanto mais tempo de cirurgia, mais risco esse paciente corre relacionado aí à infecção. É claro que deve se obedecer o tempo correto, mas a gente classifica também com esse porte aí cirúrgico. Quanto ao potencial de contaminação, a gente também consegue classificar a cirurgia. Então, a cirurgia limpa, por exemplo, ou seja, que é uma cirurgia que não promove nenhum tipo, teoricamente, de contaminação, né? Então, é livre de micro-organismos, é uma cirurgia provavelmente eletiva, então o paciente vem saudável, né? O paciente não vem com infecção, então é aquele paciente que vem ali limpo, né? Entre aspas, e ele vai operar. Ele não tem nenhuma infecção, não tem pus, não tem ferida, então, são cirurgias consideradas limpas. Então, são realizadas em tecidos estéreis, passíveis de descontaminação, ou seja, é fácil eu passar ali, através do banho, da clorexidina, do tópico, conseguir fazer a degermação, né, do paciente. Deve ser na ausência de processo infeccioso, inflamatório, então o paciente não vem com inflamação, não vem com infecção. E são cirurgias que não ocorrem penetrações em trato digestivo, respiratório e urinário. Então, se não é nem no trato digestivo, não é nem no trato respiratório, nem urinário, é considerado limpo. Por quê? Porque esses tratos aí são colonizados de bactérias normalmente, né? Então, a gente ingere muita coisa suja, então o trato digestivo não é limpo. O meu trato respiratório não é limpo, porque o ar que eu respiro não é puro, né? Minha urina não é limpa, porque a parte da genitália ali promove alguns micro-organismos. Então, são cirurgias que não são nesses espaços aí. E aí o exemplo, a mamoplastia. Cirurgia potencialmente contaminada. Então, já tem um potencial, já tem um risco aumentado de contaminação. E aí sim, é cirurgias que já entram aí no trato digestivo, respiratório, urinário, sem contaminação significativa. Quer dizer, existe um tecido que tem a probabilidade, né, de ter a contaminação por conta da própria microbiota, do próprio micro-organismo que está colonizando aquele local. Então, ele pode ser que desperte, tá? Então, entendam que eu falo potencialmente contaminada. Existe probabilidade de infeccionar, porque onde vou mexer, existe bactéria já colonizando. Tá certo? Então, cirurgias também que tem dreno, pode ser considerada potencialmente contaminada, porque aquele drenozinho ali, aquela secreção pode me trazer algum tipo de bactéria também. Então, como exemplo aí de procedimento potencialmente contaminado, a gente tem a colestectomia, que é a retirada da vesícula. Cirurgia contaminada, agora sim, existe a contaminação, não é o risco aumentado, não. Já sei, né, que existe ali um tecido que existe ali a contaminação presente, tá bom? Então, por exemplo, são tecidos que foram que passaram por um trauma recente. Então, por exemplo, vamos falar de um tiro, de uma facada. Aquele objeto que penetrou esse paciente, ele não está estéril, ele não está limpo. Né? Então, existe uma contaminação ali já naquela região. Por mais que eu não veja a olho nu, existe a contaminação, tá certo? Então, são tecidos ali que foram traumáticos recentes, né? Então, uma queda de móvel, uma fratura exposta, a cirurgia é considerada contaminada, porque eu expus o meu corpo, né, ao ambiente externo e ali os micro-organismos podem colonizar. Porém, ainda a gente não está falando de supuração local, a gente ainda não está falando de necrose, certo? Então, a gente tem aí uma contaminação por outros riscos, por outras coisas. E aí, por exemplo, de cirurgia contaminada, a gente tem a hemicolectomia. O que é isso, Tamires? É quando eu retiro um pedaço do intestino do intestino do paciente. Então, por algum tipo de agressão externa, o intestino já é um ambiente colonizado, né? Já é um ambiente contaminado, então já existe o risco de contaminação pelo próprio ambiente. Então, quando eu tiro um pedaço ali por alguma tumoração, por alguma outra coisa, obstrução, é considerado a cirurgia contaminada. Cirurgia infectada, o nome já diz, na presença de infecção.
Tá? Então, quando existe já o processo infeccioso, já existe a supuração local, já tem necrose, tem corpo estranho ali fincado dentro, já tem ferida suja. Então, são cirurgias ali que já trazem uma contaminação já mais crônica, né, já mais evoluída e que a gente já pode classificar como infecção instalada. E aí o exemplo de cirurgia, cirurgias do reto, do ânus, né, com secreção purulenta. O próprio ambiente já é contaminado, né? E ainda com presença de pus, já me traz aí um indício de infecção já instalado. Pronto, conhecemos agora, né, nessa aula, os tipos de cirurgia. Espero que tenha ficado claro para vocês. Mais uma vez, qualquer dúvida, a Pro está à disposição. Como dica, pesquisem um pouquinho aí desses tipos de cirurgia que a Pro falou no YouTube, no Google, para que vocês visualizem as imagens, para que vocês assistam, né, mais ou menos como é que faz esses procedimentos. Seria bem interessante. Espero que vocês tenham a oportunidade de vivenciar muitos procedimentos cirúrgicos no hospital, no estágio de vocês, mas a gente sabe que aqui em Jacobina não faz todas as cirurgias, né? Então, tenham a curiosidade de pesquisar em outras fontes para que vocês fiquem aí com esse conteúdo mais fixado na mente, tá certo? Então, cheiro no coração e até a próxima aula.